Olá pessoal, como eu falei para vocês, né, segue aqui a nossa aula, né? A nossa videoaula, Epistemologia do Saber da Experiência. É uma aula feita para vocês, eu estou aqui pensando em vocês, não é uma aula requentada, não. Ela tem toda a intenção, né? E eu estou pensando em vocês nesse momento aqui. Então, vamos fazer a nossa apresentação, ok? Então, a ideia, né, de discutir a experiência, porque entender o sentido da experiência, né, o sentido conceitual, né, o seu sentido conceitual, os seus vários sentidos, né, ao longo aí da história do conhecimento, é fundamental para o entendimento da própria produção do conhecimento, de como é que a gente se entende, como é que a gente compreende, dos aspectos do método, da produção científica. Então, eu diria que a experiência ela é um caminho que vai se bifurcando, e aí a gente vai entendendo, né, essas várias direções que esse sentido vai tomando e, consequentemente, compreensões de ciência, de realidade, né? Então, quando a gente se pergunta, né, o que é realidade, como sei o que é realidade, como conheço o mundo, né? A experiência obnubila ou possibilita o acesso ao real? A experiência é algo subjetivo ou subjetivo, né? Então, são questões que estão diretamente ligadas à experiência ou que remetem mesmo, né, à natureza da experiência e que tem a ver com o que é real, o que não é, o que é conhecimento, o que não é. E aí a gente tem, né, sobre essa disputa do sentido de experiência, a gente tem tensões, né, filosóficas. E aí, uma delas, né, uma dessas tensões tem a ver com a tensão entre a metafísica e o empirismo, né, que é que é o que a gente vai ver adiante. Né? Então, o que eu estava falando, né, dessa questão da bifurcação na filosofia e na ciência, porque a gente vai ter um modelo objetivista e um modelo subjetivista de aprender a experiência, né? Então, a experiência, por exemplo, do cientista, né, ou da ciência positivista, né, é a experiência objetiva. É a ideia, por exemplo, do experimento, né, da verificação do experimento, da mensuração do experimento, tá? A experiência como uma coisa, a experiência como algo observável, né? Então, a experiência ela é tomada a partir da sua dimensão do objeto. No modelo subjetivista, a experiência, né, ela é tomada como algo interno ao indivíduo, né, relativo a ele. A experiência, neste caso, ela estaria voltada para dentro, a experiência do sujeito. E isso remete a aquelas duas tensões filosóficas, né? Se por um lado você tinha uma posição mais metafísica que equivale aí, que não é que equivale, mas está mais próximo desse modelo subjetivista, e no outro polo da tensão filosófica, o empirismo, que vai se aproximar desse modelo mais objetivista. Então, as tensões filosóficas produzem modelos de compreender a experiência ou como algo que está fora, que é objetivo concreto, que pode ser medido, avaliado, etc., ou a experiência como algo que está dentro do sujeito, certo? Então, em ambos os modelos, o modelo objetivista e o subjetivista, jazem, né, no problema da dicotomia entre sujeito e objeto. Né? Então, o objeto está de um lado, o sujeito está do outro. Ambos reivindicam, né, formas diferentes de conceber e lidar com a experiência. Então, o modelo objetivista reivindica, né, a sua compreensão, o modelo subjetivista reivindica sua outra compreensão. Né?
Mas o que é que eles têm em comum? O modelo objetivista e o modelo subjetivista. Eles têm em comum a dualidade, né? Sujeito-objeto e a dicotomia dessa relação, certo? O objeto está de um lado, o sujeito está do outro. E esse é um problema, né? Porque ele gera um desafio tanto para a filosofia quanto para a ciência, né? E aí, desse desafio, que é uma coisa boa, né? Porque o desafio é que demanda aí produções de respostas, tentativas, né, de responder a esses, enfim, a esses desafios, tá? E aí o modelo subjetivista ele vai produzir uma resposta que é numa tentativa, né, de superar essa dicotomia, né, mesmo sendo um modelo subjetivista, reconhece essa dicotomia, reconhece essa dualidade e tenta superar essa dicotomia, esse dualismo, né? E uma das respostas desenvolvidas, né, no sentido de superar, né, esse dualismo, essa dicotomia, foi o pensamento fenomenológico, né, que tem lá os seus arcabouços com o Franz Brentano, né, mas que é desenvolvido aí a partir do Husserl, do Edmund Husserl, que é considerado aí o pai da fenomenologia. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso. E aí, bom, como eu disse, né, Brentano, né, que retoma, eu não vou adentrar nisso aí, mas ele retoma numa tradição aristotélica e inaugura um outro sentido para o empirismo, ou seja, o fenômeno psicológico se difere por fazer referência a um objeto, a uma consciência, a um objeto e a uma consciência. Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava discutindo, comentando sobre Dewey, acho que se eu não me engano foi o texto 5, né? Que foi apresentado, e a gente comentou do Dewey, eu falei um pouquinho da posição pragmatista do Dewey, mas que o Dewey bebia em Aristóteles, né? E o Franz Brentano também, ele vai beber dessa fonte, né, do Aristóteles. Tá? Bom, e aí o Husserl, né, que é o considerado, né, o pai da fenomenologia, ele desenvolve, né, um pensamento, né, que tem a ver com essa, que é o pensamento da intencionalidade entre sujeito e objeto, ou consciência e mundo, né? Ou seja, para o Husserl, não existe um objeto sem sujeito, não existe um sujeito sem objeto, não existe uma consciência sem mundo, um mundo sem consciência. Quando a gente tem consciência, a gente sempre tem consciência de alguma coisa. Alguma coisa é sempre alguma coisa para uma consciência, né? Como se não existisse uma coisa em si. Ela é sempre uma coisa percebida, sentida. Então, com isso, o Husserl ele supera, ou ele busca superar, né, e romper com aquela dualidade sujeito-objeto e com a sua dicotomia. E aí, depois, tem vários outros, né, filósofos que seguem essa trilha da fenomenologia, que é o caso do Heidegger, né, que é o caso do Merleau-Ponty, que é o caso do Gadamer, e tantos outros que seguem esse caminho da fenomenologia, cada um aí trazendo, no caso do Merleau-Ponty, ele vai trabalhar muito a questão do corpo como condição, a experiência encarnada, né? A experiência é da ordem do corpo, enfim. Não vamos também aprofundar isso aí, mas só para vocês terem uma ideia de quão vasta é essa discussão sobre experiência. E aí, para um arremate, né, sobre essa questão da experiência e da fenomenologia, então a fenomenologia, né, que vem de uma tradição subjetivista, toma partido, paradoxalmente, da dimensão empírica.
né? Isso é bem interessante. Mas nesse sentido empírico, ou seja, a empiria seria a própria experiência vivida, né? Então, de tradição subjetivista, a fenomenologia rompe com a dualidade e a dicotomia, mas por ela ter lá aquela influência de Aristóteles que começa com Brentano, né? Na verdade, eles assumem uma dimensão empírica, mas empírica em que sentido? Da experiência enquanto vivido, né? Lembram lá que eu estava falando do Dewey, que eu me referi à ideia da ação do cotidiano. Então é essa ação vivida, esse cotidiano vivido, né? Que é a base, por exemplo, de toda a tradição da escola nova, da escola novista, né? Que vocês sabem, né? O Onísio Teixeira, né? Ele estudou com o Dewey, né? Ele estuda o Dewey, ele vai para os Estados Unidos, ele estuda o Dewey. E no Brasil, né, ele é um grande influenciador da chamada escola nova, que tem toda essa influência, né, de valorização dessa coisa da vivência, da experiência. Claro que tem críticas à escola nova, né, por uma falta sei lá, de uma dimensão talvez política né, na sua, eh, na sua compreensão de escola, que isso vai ser depois reelaborado, né, pela geração do Paulo Freire e de outros educadores, né, mas que mesmo assim permanecem tendo essa influência. Vou falar nisso, minha canequinha do Paulo Freire e um café. Vamos lá. E aí, tem uma coisa muito importante, né, quando a gente está discutindo essa relação de experiência, fenomenologia, e que tem tudo a ver com a nossa disciplina, professor reflexivo, que é a noção sobre o reflexivo e o pré-reflexivo na tradição fenomenológica, né? A fenomenologia, ela aparece muito como uma crítica à modernidade, como uma crítica à própria ideia da ciência, né, que se alicerça em uma certa racionalidade e uma ênfase, né, em toda a dimensão reflexiva, né, no sentido mesmo, né, da razão, tá? E a fenomenologia, quando o Russell diz assim, olha, estamos interessados a voltar às coisas mesmas, né? Estamos interessados na essência, né? A redução eidética, a voltar às coisas mesmas, né? O que o Russell está interessado, né, é na experiência enquanto vivido. Essa dimensão é uma dimensão pré-reflexiva, é uma dimensão anterior à reflexão, né? Lembrem da famosa frase do Descartes, né? Do René Descartes, né? Penso, logo existo, né? E o Russell, ele vai praticamente inverter, né, esse sentido, né? Tem um filósofo, um pensador oriental, zen budista, que nessa linha, né, ele vai inverter, quer dizer, não é eu penso logo existo, né? Existo, né? Ou penso logo sou, existo logo sou, né? Existo logo sou. Então, a dimensão pré-reflexiva ela é anterior à dimensão reflexiva da produção de consciência, né? Como se a consciência ela tivesse um, uma dimensão pré-reflexiva, que é primária, que é anterior, e uma dimensão reflexiva. Essa dimensão pré-reflexiva, na tradição fenomenológica, vamos dizer assim, é a fonte da própria produção, né, da consciência, a atualização da consciência. E aí, a fenomenologia, ela vai. Não é que ela vai negligenciar, esquecer a dimensão reflexiva, mas ela vai valorizar a dimensão pré-reflexiva,
tá? Porque é da ordem do vivido, certo? É da ordem do vivido. Sou, né? Existo, logo sou, né? Não é penso, logo sou, né? Ou seja, o pensar ele é posterior ao existir. Isso pode parecer confuso, né, com a nossa disciplina, porque a nossa disciplina se chama professor reflexivo. O que é isso, Marcelo? Não está sendo uma contradição? Não, porque a ideia de professor reflexivo, mas é a ideia de um reflexivo que ele se dá e ele se subordina, de uma certa forma, à dimensão do pré-reflexivo, ao vivido, né? Então não é uma reflexão, vamos dizer assim, abstrata que nos interessa, tá? Por isso os diários, né? Por isso o exercício dos diários, né? Dos diários de bordo. Por quê? Porque é uma reconexão, né? É uma encarnação com essa dimensão do vivido, né? Do que nós como professores ou profissionais, né? Eu sei que tem gente da saúde, o que nós sentimos, o que nos afeta, né? O que nos atravessa. Então a gente toma isso, valoriza isso e, obviamente, tem toda uma questão de reflexividade aí, tá? Então, na verdade, é para vocês se situarem, né? A gente está no curso de mestrado, então a gente precisa aprofundar um pouco, né? Um pouco mais. Mas, claro, não é o nosso objeto isso. Bom, e aí, ainda falando, né, sobre essa ideia de experiência, ou seja, vivido, sentido e significado. Então, nessa tradição fenomenológica, quando a gente fala do professor reflexivo, assim, os autores mais conhecidos, né, um dos autores é o Perrenot, né, Pierre Perrenot, que muitos de vocês conhecem. Então, lá em Perrenot, por exemplo, vocês não vão ler diretamente a, a questão da fenomenologia, mas ela vai estar lá presente, né? Mas se vocês lerem, por exemplo, o John Dewey, John Dewey, o Donald Schoen, que é talvez assim mais fundamental para a gente pensar a questão dessa perspectiva, né, do professor reflexivo, no Donald Schoen aparece a influência da fenomenologia. Então, nessa tradição, a experiência, né, enquanto vivida e sentido, é valorizada, como eu disse, né, no nível pré-reflexivo. Assim, né, a experiência assim, ela é consciência, é o vivido, é o sentido, tá? Então, a experiência, quando a gente fala experiência nessa perspectiva, é da ordem do vivido e do sentido, mas não só isso, certo? Experiência é da ordem do vivido e do sentido, ou seja, experiência é da ordem do pré-reflexivo, seguindo essa tradição da fenomenologia. Mas não é só isso, né? Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho, né, o sentido etimológico da palavra experiência. Então, experiência é uma palavra que vem do latim e que guarda dois significados, tá? Sperere, que é verbo, que quer dizer fazer um ensaio. E na sua origem etimológica grega quer dizer prova, né? Mas experiência pode ser também contato direto, reencontro, choque de identidade, irrealidade, estado que altera ou outros, tá? Então, embora a experiência possa ser experiência enquanto vivida e sentido, o significado, ou melhor, a produção de significado na vivência da experiência não é algo dado, tá? A vivência da experiência é a base, né? Que é o pré-reflexivo, é a base. É a possibilidade para a produção do significado, mas não há garantia, tá? Então, experiência, ela é vivido, ela é sentido, tá? E ela pode se transformar em significado. Ela pode se transformar em significado.
O significado, o que é o significado? É a simbolização da experiência vivida. E aí tem toda uma discussão sobre o pré-reflexivo e o reflexivo, ou seja, tem toda uma junção, uma articulação, tá? Então eu vou me antecipar um pouquinho, mas vai ficar muito claro, por exemplo, quando a gente falar, trazer o Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto muito. Então, a gente pode ter uma experiência no sentido do vivido e necessariamente isso a gente não produzir significado, tá? Aconteceu algo comigo, eu fui afetado e eu não reflito sobre isso, né? Eu não penso sobre isso, né? Eu não contemplo, né? Eu não produzo um entendimento sobre isso. Ou seja, houve um sentido, o vivido, mas não necessariamente o significado, né? Então, o significado, né, não necessariamente. Ou seja, nem todo pré-reflexivo ele se desdobra em reflexivo. Nem todo pré-reflexivo se desdobra em reflexivo. Ou seja, nem toda vivência se produz significado dessa vivência. Tá? E aí isso tem uma implicação muito importante em termos de processos educativos, de desenvolvimento profissional, de formação profissional. Por quê? Porque a formação profissional, e a gente está falando da formação docente, e também do processo ensino-aprendizagem, ela depende muito dessas produções de significados. Né? Ela depende muito, né, dessas produções de entendimentos, de compreensões, né, do que sou, como sou, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, como as coisas se organizam, tá? Então, essa questão da produção de significado ela é muito importante, mas, né, é, ela é vazia, né, se a gente se a gente tenta, né, refletir, por exemplo, sem estar alicerçado nessa pré-reflexão, nesse vivido. Então, assumir o vivido, né, afirmar o vivido, assumir o vivido e produzir significados a partir dele, né? Ou seja, refletir a partir dele. Então, a ideia, né, do professor reflexivo, né, é uma ideia que está alicerçada na vivência, na experiência enquanto vivência. E aí a reflexão poder se desdobrar. E aí, ainda voltando, né, aqueles sentidos etimológicos de experiência, então, a experiência numa dimensão de futuro, né, seria a experiência enquanto prova, enquanto ensaio, né, a experiência que vai orientar, né, a experiência aí eu tenho uma experiência, então eu sei melhor qual o caminho, né, então, a ideia de experiência nessa dimensão de futuro. Experiência na dimensão do presente, que é essa experiência vivida, encarnada aqui agora, porque há sempre a possibilidade de atualização, porque a gente sempre se atualiza aqui e agora, né? A gente não existe no futuro, nem a gente existe no passado, a gente existe no presente. E é no presente, a experiência enquanto presente, que faz com que a gente se atualize, né? Então, a transformação ela acontece, a mudança, né, ela acontece aqui agora. Então, a dimensão presente da experiência é a possibilidade de atualização. E a dimensão passado, né, que é essa ideia de eu tive experiência, né, de ser capaz, de acúmulo, né, de legado, né, de algo estruturado, de uma história, né, de uma tradição, né, que o Walter Benjamin, por exemplo, vai estar falando, o Gadamer também fala um pouco sobre isso. Então, nesse sentido, a experiência não pode ser vista de modo linear, né? A experiência ela é atravessada na sua temporalidade, passado, presente e futuro. Há uma relação dialética, né, entre processo, no sentido de processo e resultado. Né? A experiência ela traz também essa relaboração. Né? Por exemplo, na psicologia, né,
é muito comum a gente falar dessa ideia da plasticidade, né? É, principalmente na neuropsicologia, a ideia de plasticidade cerebral e tal, ou seja, da capacidade da gente reelaborar, mas do ponto de vista da temporalidade também, né? Da gente ressignificar, né, o passado, né? Ressignificar também os projetos, né? Então, coisas que antes para a gente tinha determinado peso, hoje pode não ter mais, a gente relabora, ressignifica, né? Vê e por outras perspectivas, né? A própria história da humanidade também, né? A humanidade vai reavaliando, ressignificando seus próprios caminhos, né? Então isso é um privilégio, digamos assim, da experiência, onde processo e resultado, né, vão se dialetizando, né? Do resultado no sentido de como eu percebo, tá? O que eu percebo, e o processo é o modo como eu vou percebendo. Então, o modo como eu vou percebendo vai alterando o que eu percebo, obviamente, né? Então, a experiência, ela traz também essa ideia de ressignificação dessa temporalidade e eu diria também dessa espacialidade, ou seja, da temporalidade passado, presente e futuro. E isso é muito importante quando a gente pensa em termos profissionais, né? De como a gente se via no início da nossa carreira, como a gente vê hoje, o que o que a gente projetava para a gente em termos de profissionalidade, de futuro profissional antes e como é que a gente projeta hoje, né? Enfim, uma série de implicações. E aí, que eu estava falando da plasticidade, mas eu esqueci de citar o Nietzsche, né? Que é um outro filósofo muito importante, né? Que fala dessa questão também da memória, né? Dessa plasticidade da memória, a memória não como uma coisa objetiva, né? Você tem memória de algo, não é porque você congelou uma cena, uma história, né? A memória é uma invenção, né? A memória é uma invenção, né? A memória não é um retrato da realidade. A memória é uma invenção no sentido que é uma forma de você perceber, né? É uma perspectiva. Mesmo uma foto, falando de foto, né? Mesmo uma foto, né? Quando você tira uma foto, quando você faz uma foto, ali você assumiu um ângulo, uma perspectiva, uma tomada, né? Ali não é a realidade, né? Ali é uma perspectiva, né? De uma realidade passada. Sendo uma perspectiva, né? Ou seja, assim, sendo uma invenção, ou seja, sendo uma perspectiva, né? Isso pode ser mudado, né? Ou seja, inclusive a nossa própria história de vida, né? O modo como compreendemos a nossa história de vida, o modo como nós nos fazemos, nos formamos, nos constituímos, isso pode ser reelaborado. E isso é muito importante em termos de desenvolvimento profissional, em termos de formação docente. Tá? Vamos lá, passar aqui. Então, fatos, acontecimentos, atividades, reencontros vividos, né? A experiência tem um sentido com o mundo prático, né? Com o mundo vivido e orienta a vida, né? Olha o pragma aí, olha o pragmatismo aí, né? Daquele sentido do Dewey, que tem lá o pezinho em Aristóteles, né? Então, a ideia de experiência ela tem muito a ver com esses fatos, com o nosso cotidiano, com as coisas que acontecem, com as atividades, com as ações, os reencontros vividos. A experiência ela tem esse sentido prático porque ela orienta a nossa vida, né? Em termos de projetos de vida, da gente se situar, quem eu sou, né? Quem eu fui, o que eu gostaria de ser, como eu sou como professor, o entendimento de como eu sou, como eu faço para ser o que eu sou, ou como eu faço para ser o que eu faço para ser o que eu quero ser, tá? Então ela tem esse sentido prático, tá? Então são formas de existir, de pensar, de sentir, esse sentido prático que a gente estava falando do pragmatismo do Dio e está aí. Então a experiência ela pode ser enriquecida e possibilitar o desenvolvimento de aprendizagens, certo? Então a experiência ela pode ser enriquecida ou não,
ela pode ser empobrecida também, que é o que o Walter Benjamin vai falar. Vou pegar aqui mais um golinho de café na minha taça Paulo Freire. Então, a experiência, né, não é algo, a experiência naquela ideia, né, de sentido e significado. Então, a experiência não é sempre garantia para o mais e o melhor. Né? E para ver o princípio da continuidade, né, que é o conceito do Dewey, que é essa ideia do enriquecimento, né, é importante saber enriquecer. Por quê? Porque eu posso dizer o seguinte: olha, eu sou um professor que eu tenho 10 anos de experiência. Aí quando você vai ver a prática do cara, se o cara é o mesmo há 10 anos atrás, se ele continua o mesmo, ou seja, ele repete, né? Ou seja, ele não se atualiza, né? Não é que a gente tem que ficar mudando toda hora, isso é também problemático, né? Essa obsessão pela novidade, no fundo, isso é um empobrecimento. Então, essa coisa de mudar por mudar, isso é um empobrecimento da experiência, que é algo que a gente vive na nossa sociedade de consumo, de modismo, tudo, né? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma atualização orgânica, né? De uma atualização autêntica. Né? Então, o sujeito, eu tenho 10 anos de experiência, mas às vezes ele não tem esse princípio da continuidade. Né? Ele é o cara que ele está anacrônico, tem 10 anos realmente, mas que ele está lá. Ele estancou, ele não se atualizou. Né? E não estou falando atualização de informação, atualização dele enquanto ser. Né? Bom, então a experiência ela está ligada às estruturas intelectuais, afetivas, perceptivas, motivacionais. Então, quando a gente fala experiência, mesmo no sentido e no significado, no vivido e na reflexão, é também atravessadas aí por questões afetivas, por percepções, motivações, né? Experiência é algo que mobiliza o nosso ser como um todo. Mas como explicar isso, né? Ou seja, as funções, por exemplo, afetivo-cognitivas com pré-reflexivo? Haveria esses processos no nível reflexivo? Haveria no nível reflexivo a funções cognitivas? Você não falou, Marcelo, que o pré-reflexivo, como o próprio nome já está dizendo, ele é pré-reflexivo, ele é anterior reflexivo, é da ordem da vivência? Como é que tem como é que teria processos cognitivos na ordem da vivência? Isso não estou entendendo. Como é isso? Bom, eu vou explicar. Então, há indicações que sim. Tá? Ou seja, o pré-reflexivo não deixa de ser inteligência. É uma sabedoria organísmica, né, como diria o Kurt Goldstein. É também constituidor e constituído das estruturas cognitivas, como diria o Piaget. Ademais, não há desvinculação entre sentir e pensar, portanto, entre estruturas cognitivas e afetividade. Ou seja, mesmo pré-reflexivo, tá? Existe uma cognição no pré-reflexivo. Existe uma inteligência no pré-reflexivo. Diferente, né, da inteligência ou da sabedoria ou enfim, da cognição do reflexivo, desse nível posterior. Então, uma coisa é o nível reflexivo, onde eu sistematizo, eu analiso, né, eu raciocino. No nível pré-reflexivo existe inteligência, né? Existe sabedoria, tá? Existe funções cognitivas, né? Que é diferente. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, né, os seres vivos têm inteligência. Né? O Piaget que gostava de associar vida é igual a inteligência. Vida é inteligência. Né? Os animais, né? O reino animal, né? Dos seres do reino animal e do vegetal, existe uma sabedoria, né? Que orienta, né? Por exemplo, o Carl Rogers, ele vai falar muito disso, né? Dessa sabedoria organísmica, tal como o Goldstein está falando, mas ele vai falar dessa tendência atualizante, por exemplo, a planta que busca
a luz, que busca o sol e ela se desenvolve buscando ali. Se você bota uma planta que ela necessita muito de luz, se você bota na sombra, ela vai se inclinar e ela vai crescer tentando se direcionar para mais fontes de luz. Então, o que faz com que aquela planta, e a gente está falando de uma planta que é um ser sob certos aspectos, né, ele tem muita complexidade, mas sob certos aspectos é mais simples do que um, outras espécies, né? Mas não estou dizendo que a planta é simples, é um ser, né, extraordinário. Mas essa busca de luz é uma sabedoria, né? Orienta, né? Orienta, né? É uma sabedoria. Então, no nível pré-reflexivo há uma sabedoria. Por exemplo, em termos de desenvolvimento profissional, de formação profissional, a gente vai chamar isso de saber tácito. Existem saberes tácitos, né? Que a gente não tem tanta consciência assim, no sentido de explicar, de analisar, mas está lá, tá? E isso é muito importante. Passar. Às vezes ele não quer passar. Pronto. Aí tem um psicólogo muito legal, eu acho que a gente vai discutir um texto dele, que é o Mauro Amatuzzi, fantástico, é um psicólogo humanista, que ele vai dizer que a experiência enquanto conhecimento adquirido e a experiência enquanto vivência emocional, né? Ele faz essa distinção aí, né? Que há uma experiência enquanto conhecimento, né? E há experiência enquanto vivência. E não há também uma coisa não anula a outra, né? Não anula a outra. E aí eu já estou respondendo essa pergunta. Não anula. Opa, voltou. Embora as duas possam ocorrer em paralelo, principalmente quando mediadas nos processos educativos, né? Então, a gente pode propor uma vivência, né, onde a gente se dê conta dos nossos sentimentos, dos nossos afetos e tal, e, né, refletir sobre isso, ou depois ler a gente pode, por exemplo, ler um poema e valorizar as emoções, os afetos, os nossos corpos, as impressões, e depois fazer uma análise de gênero dessa poesia. E uma coisa vai estar alimentando a outra, né? Enfim. Então, a experiência enquanto saber, a experiência do saber, né? A experiência do saber, existe uma experiência do saber. E o saber da experiência, como eu falei, o saber tácito, o saber acumulado, o saber saber, né? Então, eu sei que sei, mas eu não sei explicar, né? Eu sei e eu reconheço esse processo do meu saber, né? Eu sei que sei, né? Ou seja, eu sei e posso explicar como é que eu sei. Então, existem vários tipos de saberes da experiência, né? E isso é muito importante para o professor, muito importante, porque via de regra o professor ele está muito lançado em uma prática que muitas vezes e em uma vivência que muitas vezes ele não consegue se dar conta, né? Ele não consegue produzir significados dessa vivência, né? Muitas vezes ele não consegue refletir. E aí a questão da atualização, né, da transformação, da mudança, ela depende muito dessa experiência enquanto sentido e significado, que eu estava falando lá anteriormente, né? Da necessidade desses processos de reflexividade alicerçados na vivência. E aí a gente tem alguns modelos, né, que têm se desenvolvido, né, sobre isso, de formação profissional, ou seja, as chamadas formações experienciais, aprendizagem experiencial. A gente tem vários modelos, né? E aí um pouco, né, da experiência, né? O Adux que fala, né? A experiência é aquilo que se passa ao humano, é o que ele faz, né?
ou as coisas que devemos aprender antes de fazer, aprendemos fazendo. Não, então são possibilidades da gente pensar modelos de formação alicerçados na experiência. A ideia da aprendizagem ativa, a própria ideia do Ausubel da aprendizagem significativa, né? A escola do possível. Então, são exemplos e são modelos que que vão se fundamentar na importância dessa ideia dessa relação entre aprendizagem e experiência. Então, a experiência é a consideração principal, né, de toda a aprendizagem. A aprendizagem se constrói sobre e decorre da experiência. A aprendizagem advém se a experiência do aprendiz estiver engajada, ao menos em um certo nível. O Ausubel, né, ele vai desenvolver muito isso aí. E aí um pouco, a gente já está finalizando, um modelo, né, que está em francês, né, dessa ideia de transmissão, né, e construção do conhecimento, né? Então aqui você tem o aprendente, né? E você tem o formador, né? Do formador que ele leva, né? O saber para o aprendente, né? E aí o aprendente ele retira, né, o saber para ele, né, a partir da experiência, né? E o facilitador, nesse caso, ele vai reunir as condições de autoaprendizagem, né? Então, são modelos diferentes de transmissão e construção do conhecimento. Então, é como se aqui é um modelo de transmissão, ou seja, o formador, o educador, o professor, ele vai tentar levar o saber para o aprendente, para o estudante, digamos, né? E no modelo de construção, o facilitador ele vai reunir as condições de autoaprendizagem, de modo que o aprendente, né, ele tire esse saber a partir das experiências, né, que são facilitadas por esse educador, por esse facilitador que produza, né, que construa esses saberes a partir das suas experiências. Tá? Então aqui é bem aquela coisa meio que o Paulo Freire falava, né, da educação bancária. E aqui talvez uma pegada mais talvez socio-interacionista, onde o professor, ele é professor, óbvio, né, mas ele está muito interessado nesse papel ativo, né, do aprendente. Tá? E aí acho que tem mais uma página, vamos ver. Não, acho que tem mais aqui. Bom, então o que leva uma aprendizagem experiencial? Né? O que é que leva? A questão da intensidade emocional é importante, né? Os afetos, né? Não é os exageros, né? Não é melodrama, né? Mas os afetos, na naturalidade, né? Você vê, a gente está nesse momento de pandemia, o que os alunos mais sentem falta, né? É do contato com os colegas, com os professores, da escola como espaço de convivência, ou seja, a dimensão afetiva é o que ficou, é o que a gente sente saudade, é o que a gente sente falta. Então essa intensidade emocional nesse sentido, né, precisa ser valorizada. Isso toda hora a gente fala sobre isso, né? Todo mundo fala sobre isso. A gente precisa colocar em prática e assumir isso. A questão da segurança psicológica, que é a segurança psicológica, no sentido da gente não é segurança psicológica assim, eu me sinto seguro, eu sou. Não, não é isso. Né? Mas da gente confiar, né? No que a gente sente, da gente poder se comunicar, né? E aí tem toda a discussão sobre a questão da comunicação. Um outro ponto, as consequências imediatas, concretas e reais, né, do que está acontecendo agora, dos nossos contextos. A gente pode se expressar e utilizar as metáforas, né, porque as metáforas é uma linguagem poética que permite tanto vamos dizer assim, tanto a questão da vivência quanto do significado, né? A gente valorizar
também a ideia do que eu chamo aqui resultados imprevisíveis, mas de um planejamento flexível. A gente faz planejamento, mas vamos trabalhar também com o que vai acontecendo. A questão da diversidade dos tipos de saberes e competências, né, que a gente vai explorar isso mais adiante, mas que esqueci agora o nome dele, que fala sobre as inteligências múltiplas. Deu um branco agora, gente. Mas vocês vão lembrar quando vocês estiverem vendo e assistindo ouvindo esse vídeo, o Gardner, né? Que fala sobre as inteligências múltiplas. É isso, tipos de saberes e competências. A importância toca também na questão do desenvolvimento global da personalidade do ser. Então, não estamos só interessados no acúmulo de informação ou na formação técnica, né, do estudante, mas na formação do ser e da nossa também. E a questão também da transferência, quer dizer, claro que não é aquela ideia da educação bancária que o Freire vai criticar, mas há uma capacidade de contágio do professor para o aluno, né? E nesse sentido, né, de contaminação, de transmissão, de transferência nesse sentido. Não é que o professor vai abrir a cabeça do aluno e vai jogar a informação, mas há um contágio aí, uma transferência, né? Uma transferência, tá? Uma transferência. Não no sentido, como eu disse, bancário. Vamos passar. Às vezes ele engancha aqui e não quer passar, né? Eu vou... Capacidade de desenvolvimento, eu vou passar isso aqui. Não. E aí, para a gente finalizar, alguns questionamentos, né, que são importantes quando a gente pensa a formação profissional, professor reflexivo, né, que tem a ver com essa aprendizagem experiencial, né, com a ideia da experiência, articulando sentido e significado. Então, algumas perguntas que remetem a isso, né? Por exemplo, onde estamos em relação aos nossos objetivos, né? O que temos aprendido até então, o que temos aprendido sobre o funcionamento do nosso grupo, o que temos aprendido sobre os outros, o que nós podemos melhorar, em que tal atividade se assemelha com o nosso contexto de trabalho, o que nós podemos aplicar em nossas vidas, qual o nosso plano de ação para o futuro. Então, são questões que remetem a uma certa reflexividade, né? De como é que eu faço, o que é que eu preciso, o que tenho, como tenho feito, quais são os meus objetivos, como eu estou, como eu me sinto, né? E por exemplo, são as consignas, né, dos nossos diários de bordo, né? Cada semana tem uma consigna nova. E essas consignas, né, que são esses questionamentos, né, que, de uma certa forma, possibilitam que vocês entrem em contato, né, com as suas vivências, né, ou seja, com os seus sentidos, né, e que vocês produzam também significados, que vocês elaborem, que vocês ressignifiquem, que vocês pensem, reflitam, né, e a gente espera que isso traga algum tipo de ressignificação, de reelaboração, ou seja, tem algum impacto aí na prática profissional de vocês, no desenvolvimento profissional de vocês, óbvio, não só profissional, né? Porque aí é uma outra discussão que também a gente vai ter, né? Que é a questão da dimensão pessoal e profissional. Quer dizer, não existe um lado profissional separado do pessoal. Embora no senso comum a gente fale, e está correto também, olha, quando eu entro na sala de aula, né, eu tento esquecer os meus problemas, deixo minha vida pessoal lá, num certo sentido sim, mas no outro não, né, porque eu sou professor ao mesmo tempo que sou tudo que eu sou, né, e tudo que eu sou, né, vai estar presente na forma e no jeito que eu sou professor. E aí a importância de trabalhar a história de vida. Então, a questão da experiência remete também à nossa história como um todo, né? O nosso ser como um todo. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado essa aula e anotem aí os questionamentos, dúvidas,
pontos que vocês queiram, né, aprofundar, porque aí no nosso encontro próximo nós iremos ter essa oportunidade. Valeu!